Antes de mais nada, né, eu percebi que eu falei quase 20 minutos, né? Falei 18 minutos na minha primeira intervenção. Então, em primeiro lugar, nunca mais eu poderei criticar o Fiuza por falar muito aqui no podcast. E número dois, eu vou tentar ser bem mais conciso agora, nessa questão da pandemia. Eu gosto muito da frase que você trouxe, mencionando o Lincoln. Fiuza. Não, eu me empolguei, eu vi 18 minutos, cara. Normalmente eu falo 10, 12 minutos na minha intervenção inicial. Solta o verbo. Então vamos lá, vamos lá. Vou até botar meu lado mais pastor aqui agora. Vamos lá. Para responder essa questão do Pouso 9. Bom, eu gosto muito dessa frase atribuída ao Lincoln, né? Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo mundo um pouquinho de tempo ali, mas não todo mundo o tempo todo. E aí, uma síntese ainda maior disso é que o tempo é amigo da razão, né? Então, em algum momento, as farsas acabam vindo à tona. Eu tenho dito, não é de hoje, que nós estamos, em primeiro lugar, numa guerra política, com P minúsculo, que é esse tribalismo que a gente vê que recrudesceu bastante nas redes sociais, né? E daí a importância tão grande de gente como o Fiuza, que realmente tem como característica talvez mais marcante não pertencer a nenhuma tribo, né? Mas além da guerra política, eu vejo que a gente tem uma guerra cultural em curso. E eu tenho batido muito nisso, até porque já não é muita gente que fala nisso, né? Escola de Frankfurt, marxismo cultural, essa coisa toda, política identitária, ideologia de gênero e o impacto disso na sociedade. Então, existe uma guerra cultural, a discussão de quais são os valores predominantes numa sociedade, e isso tem dado o tom dessa guerra política desde a década de 60 acima de tudo, né? Só que eu tenho percebido, isso é mais recente, né? E talvez aí questões mais pontuais minhas, talvez, questões mais pessoais, eu tenho percebido que acima da guerra cultural nós temos uma guerra espiritual. E aí vem muito aí de uma questão minha, da minha caminhada e das minhas trajetórias. Para tentar responder da melhor forma possível, Pouzonov, e da forma também mais sucinta, né? Nessa guerra espiritual que eu tenho observado, que eu tenho identificado aí, porque existe, né? Vamos lá, existe o cinza também, mas existe o bom e o mal. As pessoas sabem, as pessoas percebem. Existe quem luta de alguma forma para piorar o mundo, para destruir tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, tudo aquilo que é mais atemporal, mais eterno. E existe aqueles que lutam para preservar isso, né? Para manter ali pelo menos redomas, para resguardar tudo aquilo que não é efêmero, tudo aquilo que não é lixo, tudo aquilo que não é porcaria. E que vale a pena, portanto, ser preservado, ser conservado. E diante dessa luta espiritual, dessa guerra mais espiritual, de essência mesmo, no âmago ali do que faz uma pessoa decente, uma pessoa boa e uma pessoa ruim, ou uma pessoa, enfim, doente, porque a própria Bruna escreveu uma coluna aí essa semana na Gazeta sobre o livro do Rossiter, né, do Liberal Mind, que é liberal, lembrando que nos Estados Unidos é esquerda, né? É progressista. Então, ele, como psiquiatra, atribui que pode ser até doença mental a defender causas tão bizarras e cá entre nós tão doentias, né? Que a gente vê na boca de progressistas, supostos progressistas. Mas se é essa guerra espiritual que nós estamos vivendo mesmo, isso é desde que o homem é homem. E aí eu preciso manter alguma esperança aqui na luz contra as trevas. Por isso que eu falei que Fiuza mandou eu falar, eu estou soltando aqui o verbo como pregador. Né? Agora eu botei o chapéu de pastor. Pastor consta. Né? Eu de fato, eu tenho que preservar essa esperança, porque ela é a última que morre. Eu em pouquíssimos momentos da minha vida, por coisas mais difíceis que eu estivesse passando, atravessando, eu flertei com melancolia ou com desesperança, niilismo. Eu não sou o Pondé, né? Eu sempre tive uma postura mais otimista, mais viva diante da vida, né? Entendendo que há sentido e tudo, mesmo quando eu passei pela minha fase ali mais ateísta e tudo, né? Arrogante, que tinha as respostas todas. Eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo, disse Oscar Wilde, né? Eu gosto muito dessa frase também. Então, assim, eu tenho que ter esperança que as pessoas decentes vão vencer. O mundo... nem a Idade das Trevas foi uma idade de trevas.
apenas, ou principalmente. Há muita desinformação sobre essa época, que foi a época em que surgiram universidades e tudo mais. Mas aí eu deixo para os especialistas discutirem a Idade Média, né? O meu ponto é assim, eu não posso crer que essa visão totalitária, arrogante, anticientífica, farsesca, pseudocientífica, se preferir, né, cientificista, que ela vai vencer. E o mundo todo vai virar uma província da China. Em alguns momentos da história nós flertamos com isso, com o domínio quase absoluto, hegemônico do mal. O nazismo avançando, o comunismo avançando. Foram tempos muito sombrios. Então também não gosto de achar que a gente está vivendo a pior época da história, não. A maior ameaça que temos hoje é o imitador de focas e o Barroso. Calma lá. Agora, quando o próprio Fiuza traz questões muito ilustrativas disso, né? Quer dizer, o tenista número 1 do mundo tratado que nem um lixo, um pária social, porque não se vacinou, sendo que ele teve Covid há pouco tempo, então ele estava com imunidade, que vários estudos científicos mostram que é muito maior do que a da vacina, né? Outros tenistas vacinados, portanto limpinhos, né? Com a estrela da cor certa para poder entrar no país, 4 deles testaram positivo para Covid. Quer dizer, e a incoerência fica por isso mesmo? Não. Não. A resposta é não. Olha o que os caminhoneiros no Canadá fizeram, estão fazendo, né? Então, assim, o tempo é amigo da razão. Estudos estão vindo à tona mostrando a farsa por trás de muito dogma vendido como ciência, de maneira extremamente intransigente e arrogante por pessoas que nada entendem sobre método científico. Então, cada vez mais isso vai ficando claro para mais gente. Para mais gente. Aí começa a pipocar casos de gente conhecida que tomou vacina e teve problema, o outro que foi hospitalizado, o outro que foi a óbito, não sei o quê. E as pessoas começam a questionar. E aí apagam do mapa a Argentina, porque não interessa comparar com o Brasil, mas as pessoas lembram de tempos em tempos que a Argentina existe, aí esquecem que a África do Sul, de onde veio a variante nova, tem só 30% de população vacinada. Mas a curva é muito parecida de morte com a curva de países que tem 90% de pessoas vacinadas. Então não dá para esconder muito tempo isso. Aí você bane especialistas das redes sociais, eles vão criando outras contas, ou com o tempo surge alguém como o Joe Rogan, que é grande demais para ser cancelado, e peita a patota. Então, assim, eu quero, para fechar, né, a minha participação e o podcast, provavelmente, eu quero dar um tom otimista. Talvez porque esteja um dia bonito e ensolarado, talvez porque hoje eu acordei mais bem-humorado. Se você perguntasse ontem eu estava um tanto melancólico, né? Então, assim, eu não acredito que essas forças do mal, e eu não tenho nenhum problema em chamar disso, eu não acredito que essas forças do mal vencerão. Eu não tenho muita dúvida de que as pessoas que estão lutando pela coisa certa, por aquilo que é bom, belo e verdadeiro, que essas pessoas vão ter a palavra final.